Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão, tenho 31 anos e sou católica. E este canal aqui é dedicado a falar de Deus de forma direta ou indireta, de diversas maneiras, para mostrar que Deus é alguém muito legal, que nos ajuda muito a sermos pessoas melhores e também a viver aqui nessa terra, né? Porque está cada vez mais difícil. E sem Ele é impossível viver aqui tão bem assim, tá? O vídeo de hoje é sobre um trecho aí que rolou no Santo Flow Podcast. Existe um podcast católico com um ícone da música católica, né? Que se você ouvir a voz dele é batata, você vai reconhecer quem é, porque ele é uma grande referência mesmo. Estamos falando de Eugênio Jorge, que foi entrevistado aí por este canal católico no YouTube, né? Mas antes da gente ir, saber que trecho de vídeo é esse, que talvez você já até saiba dessa história, mas é sempre bom relembrar, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Ou você que tem assistido bastante meus vídeos, você realmente é inscrito no canal? Ou não? Você não sabe? Então confere aqui, vê se o botãozinho está inscrever-se ou inscrito. Se tiver inscrito, você é inscrito. Se estiver inscrever-se é porque você ainda não se inscreveu. Não esquece do nosso joinha, ele ajuda muito o canal a crescer. Compartilha com aquele seu amigo que é antigo na igreja, que ele com certeza vai reconhecer o Eugênio Jorge aqui. Lembrando que você tem total liberdade para comentar, nós não censuramos, não excluímos, não xingamos se você pensar o contrário de nós, mas pedimos que você tenha muito amor, compaixão e respeito pelo seu coleguinha que vai comentar aqui, né? Principalmente com a pessoa que vos fala, caso você não concorde, tá bom? Mas pode ficar à vontade, compartilha, comenta, faz o que você quiser aí, ajuda o canal a crescer. Vamos para o vídeo, o tema do vídeo? Bora lá. Vamos lá, uma pequena pincelada aí, né? Com esse boom de podcast, existem também alguns podcasts católicos e um deles é o Santo Flow. O Santo Flow, ele é conduzido aí pelo comunicador e missionário Guto Azevedo, né? Lá eles têm episódios semanais, tanto ao vivo quanto presenciais, né? Então, online ou presencial. Às vezes ele vai na casa da pessoa ou lá no ambiente e conversa com ela, né? Os últimos vídeos deles têm aparecido bastante aí no YouTube e tem sido umas entrevistas bem legais. E aí eu acabei pegando um corte do Eugênio Jorge, que é o ícone da Igreja Católica, né? Eugênio Jorge tem uma voz maravilhosa e que já cantou diversas músicas que também são grandes ícones aí na igreja, como Ninguém Te Ama Como Eu, Eis que Faço Nova Todas as Coisas, A Ele a Glória e Louvor. Que mais? Você lembra de mais algum aí? Tem mais, só que na cabeça da pessoa não lembra, deixa aqui nos comentários. Impossível, né? Não recordar aí das músicas antigas. O Eugênio Jorge fez parte da minha infância, porque na época minha mãe estava na igreja e ela sempre ouvia Eugênio Jorge. Sempre tinha uma musiquinha do Eugênio Jorge. Apesar de eu não ir muito na igreja, minha mãe sempre colocava as músicas, que são lindas. E ele tem um testemunho de vida muito legal, então vale a pena você assistir o episódio lá no Santo Flow. Mas um em especial, que eu ouvi há muitos anos atrás e que ele comentou nessa entrevista, que vale muito a pena a gente fazer o react aqui. Então vamos de mais um react, né? Porque semana passada já foi bem pesado, né? Com histórias bem pesadas. Então vamos dar uma relaxada hoje, vendo o testemunho do Eugênio Jorge. Vamos dar o play juntos? Vamos lá. Então não havia grupos de jovens onde a gente podia interagir e tal. Então a gente interagia em outros ambientes. Nos bailinhos que tinha nas casas, a gente ia, às vezes acontecia briga e tudo, né? E finalmente eu me encontrei no carnaval, né? Meu irmão era presidente da escola de samba lá da minha cidade, de Cruzeiro. Eita. E nós desfilávamos no carnaval, havia aquela disputa entre os bairros, né? Para saber quem era o melhor. Era um carnaval muito... O carnaval de Cruzeiro era um carnaval muito agitado, porque era um carnaval do interior e muita gente veio de fora para participar desse festival nessa cidadezinha, né, bucólica ali que é Cruzeiro. Tocava ou cantava? Eu tocava, eu nem imaginava cantar. Eu era percussionista, eu tocava, né, era o braço direito do meu irmão, até que um dia que nós nos preparávamos para o ensaio, eu fui tocado por uma canção
que os jovens cantavam na igreja, na capelinha de São João Batista, que ficava do lado do nosso barracão de ensaio de escola de samba. E, curiosamente, naquela noite, eu cheguei mais cedo. Meu irmão pediu para mim chegar mais cedo para verificar umas coisas para ele. E eu tinha a chave, ele me deu a chave do barracão, eu entrei e estava ali sozinho. Estava muito perto da igreja, quando comecei a ouvir uma canção dos jovens que estavam ensaiando para a missa. Como é importante o Ministério de Música. Olha só. Não era um show. Nem era missa. Nem era missa. Nem era um grupo de jovens que estava reunido. Eram 5 jovens, 3 meninas e 2 rapazes. Violãozinho. Os 2 tocando o violãozinho ali. Malemar mesmo. E eu fui alcançado de uma tal maneira, de um modo tão impactante, que me trouxe até aqui. Depois de 40 anos eu estou aqui, me tornei um compositor, cantor, missionário, e às vezes fico olhando para trás, para a história, e falo assim, meu Deus, como que isso foi acontecer? Eu só era um tamborinista lá na escola de samba, aí eu ouvi a sua voz, daquela canção do Filho Pródigo, muito alegre eu te pedi o que era meu. Mas eu ouvi a sua voz. E às vezes a chave é só essa. Ouvir a voz. E ouvindo, atender o chamado. Eu ouvi naquela noite, já respondi indo lá para ver o que estava acontecendo, porque aquilo tinha... Na mesma hora você foi lá? Na hora. Eu pulei o muro da igreja para ir lá, chegar mais perto, porque aquela música me acariciava a alma, me tocava de uma maneira que eu não entendia, porque eu não era de igreja, eu não estava no grupo de jovens, eu não tinha aquela experiência, eu era sambista, o que eu queria era samba. Isso. Sabe aquela musiquinha assim, o importante é ser fevereiro e ter carnaval pra gente sambar, era o nosso lema. Com certeza já tinha visto músicos de alta qualidade, Sim. Grandes cantores, mas aqueles jovens com violãozinho, Sim. Chegou na alma. Na época ainda não tinha música católica propriamente dita, sim. Porque foi lá em 1979, né? E eu não, por exemplo, não conhecia cantores católicos, músicas católicas, não conhecia nada e também nem me interessava. Sim. Me interessava o carnaval. Sim. Gente, olha só, o que esse testemunho, além de ser um testemunho muito bonito, depois assistam lá a entrevista, vale muito a pena ela completa, conhecer um pouquinho da história, né, do pessoal que muitas vezes é um ícone aí em sinônimo de conversão, de missão, de evangelização, né? Mas por que eu trouxe também, né, esse testemunho? Além de ser um testemunho que eu ouço desde quando eu sou pequena, ele tem algo muito importante para nos dizer, né? E que também vai de encontro com algumas questões que nós já trouxemos em outros vídeos, né? Se você não é inscrito no canal, depois desse vídeo, você assiste lá os outros, tá? Olha só, o Eugênio Jorge, um grande missionário da Igreja Católica, ele foi evangelizado por um simples ensaio de música de jovens que iriam cantar na missa. Então, e simplesmente o ensaio. Não tinha muita firula, não era um evento cheio de luzes, cheio de emoção, não. Era só, como ele mesmo falou, né? Malemar, os violões, a voz. Mas Deus fez aquele momento, um momento esplêndido para ele. Olha o jeito que ele fala. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que muitas vezes a gente quer ir atrás da melhor missa de cura e libertação, do padre mais famoso, de não sei quem. Eu quero deixar o evento super, hiper, mega bonito. Mas muitas vezes isso não vai fazer a diferença, né? Porque é no ordinário que Deus também se faz presente. Ju, quer dizer que a gente tem que cuidar das coisas de Deus? Não. Nós temos que cuidar, sim, e muito. Mas nós não podemos deixar que isso seja o principal, porque a maior de todas as coisas ali já é Jesus Cristo. Jesus já é o maior, Jesus já é o extraordinário, então a gente não precisa ficar floreando. Eu lembro até de uma situação de quando eu cantava num grupo de oração
Em relação à música também, teve um dia que nenhum tocadista, né, conseguiu ir. E sobrou só as vozes, acho que só tinha 2, normalmente era 3 ou 4 que cantavam e conduzia oração, e aí quem tocava. E não tinha nenhum instrumento, nenhum. Eu acho que eu nunca vou esquecer daquele grupo de oração. Nós cantamos sem nenhum instrumento. E tinha muita gente ali muito preocupada com, meu Deus, não tem quem toque, como é que a gente vai cantar e não sei o quê. E eu só senti assim, eu quero simples. Eu quero simples, eu quero simples. E de verdade, foi um dos melhores grupos de oração que eu já vivi na minha vida. Foi aquele grupo de oração, sem violão, sem bateria, sem nada. Só as vozes com músicas simples, da forma mais simples possível, né? E isso nos ensina em relação a, por exemplo, os vídeos de profecias que a gente já fez, até essa última que eu postei sobre aquele padre polonês lá, né? Que às vezes a gente quer ir atrás de muita coisa, né? Nossa, a profecia tal, para eu ter a conversão. Mas talvez não, né? Com certeza, se você vivesse muito bem a Santa Missa, você conseguiria se converter ainda mais. Se nós levássemos mais a sério o nosso servir dentro da igreja, seja por meio de um ensaio ou por meio de uma conversa, né, dentro da nossa paróquia, talvez isso já seria o suficiente para converter as pessoas do nosso bairro, da nossa família, né? Então, esse testemunho do Eugênio Jorge hoje serve como exemplo para nós buscarmos o extraordinário dentro da nossa rotina, dentro do nosso ordinário, e nos fazer enxergar que nós precisamos viver muito bem todos os nossos momentos. Ali os jovens estavam vivendo um momento com muita intensidade em Deus, que foi capaz de evangelizar um daqueles que seria o grande cantor católico, né, que é o Eugênio Jorge. A importância. Muitas vezes você está ensaiando e tem gente passando que ouve a música. Muitas vezes você está dentro da igreja e ao invés de você estar falando mal do irmãozinho, você podia estar falando o quê? De uma história bíblica ou de algum fato que poderia chamar a pessoa para a igreja. Se alguém passa e fala mal, vendo você falar mal do seu irmão, é óbvio que a pessoa vai pensar muito mal da igreja, muito mal de Deus, porque se você não se converteu, por que ela vai se converter, né? Então não se esqueça, quando nós batemos no peito e falamos que somos cristãos, nós temos que agir como tal. É difícil, mas se a gente buscar viver como Cristo, em todos os momentos, vai ser um pouco mais, não digo fácil, mas muito melhor, né? Além disso, eu lembrei de um outro vídeo e de alguns outros canais que eu tenho visto também, que eu assisto o canal tanto que é católico quanto não é católico, porque a gente tem que sair um pouco da nossa bolha, né? Ver o que o pessoal tá falando. E muitas pessoas, alguns especialistas, falam que a música ela tem um poder, e ela tem mesmo, mas ultimamente o pessoal tem dado muita ênfase que a música é um perigo. Inclusive essas músicas católicas, que tem outros tipos de melodia, outros tipos de harmonia, alguns dizem que pode te hipnotizar, te deixar em transe, enfim, né? Eu acredito que tem, assim, algumas coisas que façam, mas não é um todo, né? Porque senão a gente vai reduzir tudo a um certo transe, né? Então, o Eugênio Jorge entrou em um transe, aquele transe foi muito bonito, muito maravilhoso para ele tá há 40 anos evangelizando, né? Então, assim, a música, ela tem um poder. Tanto que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, né? Daquela música lá da Vandinha. Esse vídeo é um pouco antigo, mas pode encontrar aqui no canal. Né? Falando do poder da música. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós cantamos, né? Com o tipo também de filme, de livro que a gente vê. Porque tem uma influência sobre nós. A arte, como ela mexe muito no nosso emocional, na nossa sensibilidade, ela tem esse poder de mexer, né? Então aí cabe a você. Você vai usar isso para o bem ou para o mal, né? Como você vai fazer dessa ferramenta aí, dessa ferramenta que Deus nos deu para sermos sal e luz, né, no mundo. A gente pode ver que os jovens, por mais simples que fossem, né, conseguiram aí tocar no coração de um rapaz na época que só queria ser sambista, que nem estava pensando na igreja, né? Então use muito bem seus dons, use muito bem o chamado que Deus tem para você. Porque com certeza vão ter almas que só você pode alcançar. Mesma coisa que esse canal aqui.
A gente toma o máximo de cuidado, né? Apesar de algumas pessoas não acreditarem, a gente toma o máximo de cuidado com todas as informações que a gente coloca aqui, testemunhos, para que não confunda a sua cabeça, para que não prejudique na sua fé, mas muito pelo contrário, que enriqueça, assim como outros canais enriquecem a gente, quanto outras pessoas enriquecem e enriqueceram também a nossa fé e a nossa vida, né? Então use sempre tudo aquilo que Deus te dá da melhor forma possível, né? Sempre coloque o fermento certo para que essa massa aí não estrague, né? Mas muito pelo contrário, consiga alimentar muitas outras pessoas com a fé em Cristo. Bom, é isso, né? O que você me fala aí sobre esse testemunho? Você tem um testemunho? Você tem uma experiência em relação à música? Algum momento muito simples? Ou melhor, como foi sua conversão para Deus? Deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de receber. Quem sabe pode até virar um vídeo aqui no canal, porque tudo a gente transforma em vídeo nesse canal, né? Então deixa aqui seus comentários, vai ser muito legal compartilhar com a gente. E também não esquece de compartilhar com aquele seu amigo, né? Principalmente aquele seu amigo, assim, né? Ou que lembra do Eugênio Jorge, ou que precisa de uma evangelização, quem sabe, né? Ele sinta-se tocado de alguma forma. Compartilha aí. Não esquece, já conferiu sua inscrição? Já é inscrito? Então, confere o sininho para ver se não sai daqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Faça parte daqui. Fique com a gente durante algumas semanas. Se você não gostar, não tem problema. Mas eu tenho certeza que de alguma forma você vai gostar. Né? Porque aqui todo mundo é muito livre, que Deus nos faz livres. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!